Fala, meus leões e minhas leoas da montanha. Galera, é o seguinte, ó, reta final de preparação para o Enem. E nesse finalzinho a gente sempre seleciona alguns tópicos que caem com maior frequência. Por exemplo, ó, você deve conhecer, eu devo ter te falado que eu tenho um canal, né? No meu canal, do Garcia Belo, eu já resolvi todas as questões de química dos últimos 10 anos de Enem. Ou seja, eu conheço, já fiz todas as questões de química do Enem. E então eu posso te falar com propriedade que a gente sabe mais ou menos o que mais cai no Enem, né, com relação à química especificamente. Por exemplo, na provinha desse ano, eu tenho certeza absoluta, ó, se não acontecer isso, eu vou mudar meu nome para Gorete, tá? E ponto final. Goretinha, adoro. Vai vir uma questão de eletroquímica. Todos os anos vem, pelo menos uma. Já teve ano que veio duas, até três questões sobre a eletroquímica. Tudo bem? Daí o motivo dessa aula. Eu estar relembrando com você aquilo que é importante dentro da eletroquímica. Pelo menos a primeira parte. Tudo bem? Queridos, quando nós pensamos em eletroquímica, a gente tem que refletir um pouquinho sobre as questões das pilhas e as questões das eletrólises. Tudo bem? Hoje a nossa aula é de pilha. Eu só vou revisar com você a parte conceitual e depois você vai pegar a sua apostila e vai fazer os exercícios finais dessa apostila sobre essa questão associada às pilhas, tudo bem? O meu objetivo aqui é fazer aqueles conceitos, aqueles conteúdos ficar fresquinho na sua cabeça, porque isso vai fazer você acertar aquela questão. Mas, antes de eu entrar no mérito das pilhas, eu quero conversar com vocês sobre duas reações, que sem essas duas reações não existe eletroquímica. São as famosas reações de oxidação e reações de redução. Desde já eu adianto sempre, não existe uma oxidação sem uma redução. E vice-versa. Uma coisa depende da outra, tudo bem? Igual, não existe um professor sem alunos e aluno sem professor, é igual a nossa relação. Nós somos codependentes, tudo bem? Vamos só relembrar. Primeira coisa, galera, oxidar. Quem sofre oxidação sempre é aquela espécie que vai perder, que vai dar elétrons. Tá? Só você lembrar, oxidar, dar elétrons. E quem sofre a redução vai acomodar, vai receber esse elétron. Redução, recebe elétron, né? A espécie que oxida, a carga vai aumentando, né? O NOx vai aumentando. E a espécie que reduz, a carga diminui. O NOx reduz. Tudo bem? Sempre uma coisa, o contrário da outra coisa. Tanto que eu disse que a espécie que sofre a oxidação provoca a redução. Então, você pode dizer que quem oxida é o que nós chamamos de agente redutante, agente redutor ou só redutor, tudo bem? E quem reduz, que é aquela espécie que provoca a oxidação, é o nosso oxidante, é chamado de agente oxidante. Isso fica muito claro em uma reação química. Ficou na dúvida, cara? É só você ir calculando NOx de cada componente da reação e observar aquele que aumentou e aquele que diminuiu. São as duas espécies que vão fazer parte da sua reação de óxido-redução, né? Normalmente, metais, por exemplo, têm a tendência a sofrer uma oxidação, porque eles têm uma alta eletropositividade, um grande raio atômico, tem a tendência de dar elétron. Já o metal, que tem uma alta, um ametal, melhor dizendo, que tem uma alta afinidade eletrônica, uma alta eletronegatividade, normalmente tem a tendência a sofrer redução. Beleza? Então, são os conceitos iniciais, tá? Aí, galera, eu preparei aqui um outro resuminho que eu fiz para vocês, assim, ó. É tipo um mapa conceitual mesmo, tá? Só para tentar te ajudar. Eu fiz um resuminho para você sobre as pilhas. Você pensa, poxa, Garcia, sua letra tá bonita aqui, né? Eu fiz o esqueminha e a minha maravilhosa esposa, ela escreveu para mim, beleza? Queridos, vamos conversar então sobre as pilhas, que dentro da eletroquímica é a parte que mais cai, tá? A gente tem questões sobre pilhas que são questões difíceis, né? Mas a maior parte normalmente são questões tranquilas,
dá para a gente resolver sem nenhum problema. A gente espera sempre que nós consigamos resolver sempre as questões, seja fácil, seja médio ou seja difícil. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre as pilhas. Esse meu resumo é só para nortear a nossa conversa. Tá? Você vai olhando e eu vou conversando com vocês. Primeira coisa, o que é uma pilha? Qual que é o objetivo de uma pilha? Nunca perca isso de vista. A pilha é um dispositivo de pequeno porte em que eu vou ter uma conversão de energia. Eu vou converter energia química em energia elétrica. Eu vou produzir um fluxo ordenado de elétrons, ou seja, uma corrente elétrica, a partir de uma reação química. Esse é o objetivo de uma pilha. Vai surgir na minha pilha o que nós chamamos de diferença de potencial. Uma certa força eletromotriz, uma DDP, que é dada em volts, ou electron volts, que é a energia produzida no processo, né? E a nossa sociedade em si, ela está rodeada das pilhas. Nós estamos rodeados. Você tem pilha do seu celular, que é a pilha de íons de lítio, que pode cair, porque em 2019, os vencedores do prêmio Nobel foram 2 químicos que criaram essas pilhas de íons de lítio. Você tem a pilha do seu computador, a bateria do carro do seu pai é um tipo de pilha. Essa pilha do seu controle remoto é chamada pilha seca. A pilha de Leclanché é uma pilha. Um marca-passo é uma pilha com maior durabilidade. Ou seja, as pilhas elas estão presentes no nosso dia a dia. E graças a essas pilhas, que a tecnologia ela é um dos fatores que contribuem e que vem contribuindo para a evolução científico-tecnológica. Beleza? Então, pilha é isso. Eu tenho aí um dispositivo que vai produzir uma corrente elétrica a partir de uma reação química. Aqui, galera, eu tenho aquele desenhozinho que eu já fiz no quadro 1 milhão de vezes para você, da pilha de Daniel, que é a pilha mais tradicional que a gente tem. A primeira pilha. Eu tenho um recipiente, ó, tem sulfato de zinco de um lado, no outro eu tenho um sulfato de cobre 2. Tem uma ponte salina aqui, ó, tá vendo? Lembra da ponte salina? Nesse caso de cloreto de potássio? Já adianto. Qual é a função dessa ponte salina? Fazer a pilha durar mais. Lembra? Na oxidação, o cátodo é positivo, onde ocorre a redução. E o anodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Lembra aquele rapzinho lá, aquele funk das pilhas que eu já passei? Super legal. Galera, ponte salina faz a pilha durar mais. Ela vai restabelecer o equilíbrio de cargas de um lado e do outro. Porque nesse lado de cá, ó, daqui a pouco vai ficar muito positivo. Aí o cloreto vem para cá. E nesse lado de cá, daqui a pouco vai ficar muito negativo. Aí os íons K+ vêm para cá. Aí eu coloquei uma plaquinha de zinco metálico de um lado, cobre metálico do outro lado, ó, e vou fechar o circuito aqui. Aí posso colocar uma lâmpada. Quando eu fecho esse circuito, a lâmpada acende. Por quê? A placa de zinco, ela tem a tendência de sofrer um processo de oxidação. E a placa de cobre tem uma tendência de sofrer um processo de redução. Então, ó, quem perde elétron oxida, ou seja, o zinco vai perder elétron. Quem ganha elétron, que é o cobre ali, reduz. O cobre vai estar reduzindo, vai estar ganhando elétron. Nesse caso, sempre vai ser ofertado para nós os potenciais. Há um punhado de questão sobre isso. Geralmente, é fornecido potencial de redução. O que é isso, pessoal? É a vontade que a espécie tem em sofrer redução. Você tem lá 2 potenciais de redução. Sei lá, do zinco e do cobre. Galera, sempre você vai conservar o maior potencial. E esse maior potencial vai sofrer o processo de redução. E o outro potencial você vai inverter, tanto o sinal deste potencial quanto a semi-reação. Nesse caso aqui, ó, aqui eu já coloquei o negocinho pronto, mas o potencial de redução do cobre é de 0,34 volts. O do zinco é de menos 0,76. Então, também que eu coloquei negativo, então eu vou ter que inverter isso aqui. Eu conservo do cobre e eu vou estar invertendo do zinco. Aí o meu zinco vai sofrer a oxidação e o cobre sofre a redução.
Amanhã é você observar aqui, ó, sempre do lado do seu reagente, se tiver elétron, é uma semi-reação de redução. Sempre do lado do seu produto, se tiver elétron, é uma semi-reação de oxidação. A quantidade de elétron sempre tem que ser a mesma, então você pode até manipular essas semi-reações. E você tem aqui uma equação global dessa pilha. Ó, repara, ó o Cu mais 2 sofrendo o processo de redução, porque ó, a carga ó, de 2 foi para 0. Olha o zinco metálico oxidando, porque de 0 foi para mais 2. Aí, pessoal, o que, que acontece? O que, que geralmente cai? São as características de cada reação. Eu até já passei para vocês alguns macetes, eu vou relembrar daqui a pouquinho. Mas vamos só pensar um pouquinho, ó. Anotem aí, então vão relembrando. Placa de zinco vai sofrer redução. E o que, que acontece com a espécie que sofre redução? Atenção. Oxidação, desculpa. Oxidação zinco. Quem oxida, cara, vai perder elétron. Se perde elétron, o NOx aumenta. Você vai reparar que a placa de zinco ela vai sofrer um processo de corrosão. Quem oxida corrói. Que é basicamente uma perda de massa aqui, ó. Vai sofrendo uma deterioração, é a famosa ferrugem, né? Quem sofre a oxidação é o nosso ânodo, ó, o ânodo. E o ânodo é qual polo? É o polo negativo. Quem sofre o processo de oxidação provoca a redução, então é o nosso agente redutor. Reparem, pessoal, que essa minha solução aqui, ó, eu estou observando um aumento da concentração de íons Zn mais 2. Por quê? Porque eles estão se precipitando aqui, ó, na minha solução. São 8 características associadas à reação de oxidação. Ah, Garcia, e quais são as características da reação de redução? Vamos lá. Quem reduz? Ganha elétron. Se ganha elétron, diminui o NOx. Agora, eu vou observar um processo aqui, ó, tá ficando mais gordinha, tá vendo a placa de cobre? É um processo de deposição. Essa deposição é um aumento de massa. Quem reduz, pessoal, é o nosso cátodo, que é qual polo? É o polo positivo. Quem reduz provocou a oxidação, então é o nosso agente oxidante. Você vai observar que essa minha solução aqui, ó, cada vez mais ela vai ficando carregada negativamente. Por quê? Vai sobrando sulfato só, que é o SO4-2. Porque todos os íons Cu mais 2, eles vão se aderir na minha placa, que é a deposição de fato. São essas as características associadas à oxidação e à redução. Aqui eu estou comentando isso nessa pilha de zinco-cobre, mas essas características são as mesmas para toda e qualquer pilha, para toda e qualquer célula eletrolítica. Quando a gente pensa também aqui, ó, só para lembrar novamente, eu tenho sempre a minha ponte salina, vai fazer a minha pilha durar mais. Aqui, galera, eu não coloquei, mas vale a gente lembrar, eu poderia representar um método de barras, né? Eu teria aqui, ó, Zn 0 barra Zn mais 2. Sempre no nosso método de barras, lembra? Eu coloco primeiro quem oxida, barra, barra. Essa barra, barra representa a ponte salina. Depois quem está reduzindo. Quem está reduzindo? O Cu mais 2 está indo para Cu sólido, o Cu metálico. Uma observação. Ó, aqui eu tenho a equação global dessa pilha. Eu vou fazer algumas perguntas. Quem sofre deposição? Aí você lembra, quem sofre deposição é quem reduz. Quem reduz é moleque que fala assim, ah, é o cobre. Cobre aqui é um produto. Quem está reduzindo são os íons cúprico. Os íons cobre mais 2, os íons cobre 2. Atenção a isso. Quem reduz é o Cu mais 2. Quem oxida é o zinco 0, o zinco metálico. Atenção a isso. Tudo bem? Essas perguntas. Garcia, quais são mesmo aqueles macetes que você passava? Eu tenho 2. Eu tenho o famoso CRAL. Lembra do CRAL? Cátodo redução, ânodo oxidação. Acabou. Isso já te ajuda a matar uma série de questões sobre esse conteúdo. E eu tenho pipocar mais. Na pilha, o polo positivo é o cátodo. Sofre redução. Só isso, pessoal.
Ah, Garcia, eu vou calcular a DDP. Eu vou calcular a força eletromotriz ao final do meu processo. Ela pode dar um valor negativo? Não. Pilhas sempre se caracterizam por você ter um processo espontâneo, um processo natural. Sendo assim, sempre a DDP, sempre a força eletromotriz é um valor positivo, é um valor maior do que zero. Tudo bem? Sempre dessa forma, galera. Aí o cara, quem faz a prova do Enem, o seu examinador, ele vai brincar com você sobre isso. Ele vai te dar uma situação, vai associar essa pilha geralmente a algo dentro de tecnologia e vai te perguntar conceito, quem oxida, quem reduz, as características ou a própria DDP. Hoje vem caindo muito questões associadas às famosas células de combustível, que a gente já conversou sobre isso, que é um dispositivo que vai dar origem aos famosos carros elétricos, né? Célula de combustível, não se esqueça. Qual é a matéria-prima? Hidrogênio e oxigênio. A tendência do hidrogênio é sofrer o processo de oxidação, do oxigênio redução. Vai ter uma diferença de potencial, você vai produzir uma corrente elétrica aí e vai produzir como único produto o quê? Água. É uma forma de energia sustentável, ou seja, você tem um certo desenvolvimento, um certo não grande desenvolvimento, e você desenvolve de modo que as agressões ao meio ambiente, elas são as menores possíveis. As células de combustível, elas já são uma realidade. Elas estão associadas aos famosos carros elétricos. Aqui no Brasil, a gente já tem os carros híbridos, né? Às vezes até alguns carros chineses, aqueles menorzinhos, eles também já são 100% elétricos. Na Inglaterra, atenção, ó, a partir de 2030, eles anteciparam, está proibida a fabricação de carros movidos a combustão, a queima de combustíveis. Isso pensando nos problemas ambientais, obviamente. E se você não pode produzir um carro movido a combustão, a principal alternativa hoje da indústria automobilística é que eles vão produzir, né, carros movidos a células de combustível, né? O grande problema disso é que, infelizmente ainda, você tem poucos postos de abastecimento, né? Literalmente aquelas tomadas, você tem, lógico, né? Tem que ter um adaptador, você coloca ali e deixa o carro, as baterias do carro recarregar e você depois sai sem nenhum problema, né? É o mesmo princípio das famosas pilhas recarregáveis, você vai estar só invertendo o gradiente, a mesma ideia aí com relação a isso, né? Então, de cair pilhas para vocês, cai algo associado à tecnologia, principalmente algo associado também, pode cair algo associado ao Elon Musk, da Tesla, né? Da SpaceX, que você tem aí, provavelmente vai ser a primeira empresa privada a colocar o primeiro ser humano em Marte, e muito do que eles pesquisam estão associados à questão da eletroquímica em si, né? Das pilhas principalmente, pode cair algo associado a isso em uma provinha, seja essa provinha do Enem, seja uma provinha de qualquer vestibular ou processo seletivo, tá bom? Queridos, esse era o objetivo. Eu só trazer aqui para vocês o que? Uma reflexão, um resumo mesmo, né? Daquilo que nós já vimos dentro do universo das pilhas. Espero que tenha te ajudado de alguma forma, tá? Eu te aconselho agora a fazer os exercícios da sua apostila sobre pilhas, obviamente. Se tiver qualquer dúvida sobre qualquer exercício, você pode me perguntar que eu vou ter prazer em te ajudar a solucionar a sua dúvida, mas em nossa próxima aulinha eu vou estar selecionando algumas questões para a gente poder estar fazendo junto também. Belezinha? Queridos, então é isso. Na nossa próxima aulinha a gente vai comentar um pouquinho sobre a famosa eletrólise. Eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Combinado? Grande beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau e é nóis. Valeu!